Nascido em Salvador, o jornalista Carlos Batalha é filho de pai sergipano do município de Tobias Barreto. Seu pai, Vicente Batalha, foi um homem que exerceu muita influência na Bahia. Seu pai foi bancário, gerente de banco. Seu pai foi vereador na cidade de Salvador. Seu pai, envolvido em política, sofreu bastante depois do golpe militar de 1964, que inaugurou uma ditadura de 20 anos. Vicente Batalha perdeu o emprego, ficou sem trabalho e teve que dar jeito para criar os filhos, teve que dar jeito para garantir a sobrevivência da família. A mãe de Carlos Batalha, como o pai, era bancária. E o casal conseguiu criar e educar todos os filhos. Carlos Batalha é um conhecido jornalista esportivo que iniciou sua carreira na Bahia e depois se transferiu para Aracaju, onde fez muito sucesso nas últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI lidera o rádio sergipano no campo do esporte, ao lado de figuras como Carlos Magalhães, também outra grande liderança, e tantos outros que se dedicam ao rádio esportivo. Nesta série de depoimentos de memória que iniciamos hoje com o jornalista Carlos Batalha, vamos conhecer um dos mais importantes nomes do rádio esportivo de Sergipe. Com a palavra, Carlos Batalha. Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos, nome um pouquinho comprido, né? Eu nasci em Salvador em 26 de outubro de 53. Vicente Batalha de Matos, meu pai, falecido falecido há 5 anos, com 100 anos, totalmente lúcido, graças a Deus. E minha mãe, Nélia Pereira Matos, que completou há poucos dias, no dia 9 de abril, completou 90 anos também, totalmente lúcida. A família vive muito, hein? Excelente. Antônio Nascimento Pereira e Celina Mota Pereira, tá? E paterno Domingos Góes Batalha e Ernestina de Góes Batalha. Muito bem, meu avô, por parte de pai, era daqui de Tobias Barreto, né? Ele teve, com minha avó Ernestina, 13 filhos. Meu pai era o caçula, né? E aquela região, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Lagarto, tem muitas batalhas povoando aquela região. E minha mãe porque é viva, graças a Deus, de Rui Barbosa, interior da Bahia, mais conhecida à época como Orobó, né? Imagine, Orobó. Então, a origem deles são essas aí. Nós somos em 5. O mais velho sou eu, Carlos Batalha. Aí eu não tenho irmão, é biológico. Tenho irmãs, 4 irmãs. Sheila Vânia, que é fisioterapeuta. A segunda, Tâmara Luciene, que é professora de Educação Física e gestora escolar, diretora de escola em Salvador. Ana Sonali, que é professora também. E Tarita Idma, que é a caçula, ela é médica, pediatra e congestão hospitalar. Você observou que os nomes tudo diferentes, né? Isso é escolha de minha mãe. O meu ia ser, sabe como ia ser o meu nome? Will Kay. Imagina você. Will Kay na TV. Ah, meu Deus do céu. Aí meu pai, na hora de me registrar, esqueceu o nome. Esqueceu o nome, ficou no cartório, coçando a cabeça, coçando. Aí a moça lá no cartório disse: por que o senhor não coloca Carlos Alberto?
que o meu nome é Carlos Alberto, né? É um nome bonito, tá? Ele fez, não, eu vou pesquisar, eu quero ver um dicionário, e fui pesquisar o que é que significava Carlos Alberto. Você sabe o que é que significa? Alberto é belo e Carlos é macho. Então são coisas. E minhas irmãs são esses nomes aí estranhos que minha mãe escolheu, da mesma maneira como escolheu de vários netos que possuem também nomes fora do comum. Eu nasci no bairro Matatu, em Salvador, em Brota. Nasci no Hospital Manuel Vitorino, que é no bairro de Nazaré, em Salvador. Existe até hoje. E aí eu nasci no bairro Matatu, repito, próximo à Fonte Nova, tal, para quem conhece Salvador. E depois nós fomos morar na Ladeira do Paiva, no bairro da Caixa d'Água, quando meu pai comprou o primeiro imóvel dele, e eu criança ainda, me lembro, não tinha asfalto na rua, não tinha saneamento. A Casa Matatu não me lembro, porque eu saí de lá com 1 ano, 2 anos, mais ou menos. E essa casa da Ladeira do Paiva, número 450, que está lá até hoje, ela depois, se você me der a oportunidade, eu vou contar a serventia que ela teve, inclusive, de sustento de toda a família, alguns anos depois, porque era uma casa imensa. Muito bem, meu pai foi vereador em Salvador. Foi vereador e no período da Revolução ele não foi cassado, porque ele havia perdido uma reeleição em 62, a Revolução foi em 64, ele havia perdido uma reeleição por apenas 13 votos. Para você ter uma ideia, aquela época você botava o nome do seu candidato e jogava na urna. Aí uma determinada urna tinha mais cédula do que eleitores. E aí aquela urna foi anulada. E naquela urna meu pai tinha 20 e poucos votos. Ele estaria eleito. Mas Deus assim não quis, porque como meu pai era janguista, convicto, e Jango, vocês sabem, foi preso, a Revolução, aquela história toda, meu pai certamente iria no bolo. Mas ainda assim, ele não chegou a ser preso, mas foi muito perseguido. Ele passou 6 anos desempregado. Minha mãe era bancária, aliás, ambos bancários também. Meu pai conheceu minha mãe no Banco Mercantil Sergipense, que era daqui de Sergipe, só que meu pai trabalhando em Salvador. E aí eles se conheceram lá, depois de praticamente um calvário que ele passou, porque ele saiu daqui com cerca de 16, 17 anos, de Tobias Barreto, tuberculoso. E a tuberculose, você sabe que naquela época era praticamente incurável. Aí recomendaram que fosse para Itabuna, por causa do clima. Interessante, paradoxo, você curar uma doença do pulmão no clima frio. Não resolveu. Aí foi para Petrópolis. Também não resolveu. Aí já era a época chegando à Segunda Guerra Mundial, 39 e 40. E ele pediu, então, que queria vir morrer em casa. Só que as viagens da época eram ou de navio ou de trem. Aí ele veio de trem, quando chegou em Salvador, o estado de saúde dele piorou. Ele desembarcou em Salvador, foi para o hospital que existe até hoje de doenças infecto-contagiosas, o Hospital Couto Maia. Passou um período e, graças a Deus e milagrosamente, recuperou-se. Nesse período, abriu-se, meu pai estava tão desenganado de vida, que abriu-se, que era o período da Segunda Guerra. Segunda Guerra que, infelizmente, Jorge, você como grande professor, como grande secretário de Educação, que foi, infelizmente, muita gente não sabe que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial começou em Sergipe para o Brasil, com o torpedeamento dos navios, aqui na rodovia, que dá o nome Rodovia dos Náufragos, né? Então, o contingente efetivo brasileiro havia se esgotado. E abriu-se inscrições para voluntários que quisessem ir à guerra. O chamado Batalhão Suicida. Este era o nome. Isso é tudo registrado e tal. E meu pai foi o primeiro brasileiro a se alistar. Mas por quê? Porque ele estava doente, ele estava tuberculoso. Só que a guerra, graças a Deus, acabou quando isso aconteceu. Meu pai chegou, aliás, meu pai foi recebido 2 vezes no Palácio do Catete pelo então presidente Getúlio Vargas. Por essa inscrição,
e outro porque meu pai foi presidente do Sindicato dos Bancários em Salvador e liderou, está nos anais, aí, inclusive do Sindicato dos Bancários de Sergipe, e foi ele que liderou a grande cruzada para se estabelecer o horário de 6 horas do bancário. Então ele foi recebido 2 vezes no catete. Bom, mas voltando à casa, aí neste período, eu não sei se estou me alongando muito, nesse período, Jorge, o que é que acontece? Ele ficou desempregado, como eu disse. E aí, ele sempre gostou de cultivar. Ele nunca foi fazendeiro, nem roceiro e tal, mas ele gostava na própria casa, que repito, era grande, era uma casa de 6 quartos, 5 banheiros, aquela coisa toda. E onde tinha uma área verde, ele plantava. Então tinha lá, assim, laranja, limão, frutas, inclusive, que não existiam, não eram comuns na época. Jambo rosa, uva, goiaba, banana, hortaliças, e isso aí, eu posso lhe dizer, e digo até com uma certa emoção, terminou originando o meu primeiro trabalho como feirante praticamente, porque na porta de lá de casa, repito, era uma ladeira onde não passava ônibus, poucos carros passavam, porque era tudo esburacado. Foi meu pai, como vereador, que conseguiu calçar e depois asfaltar. Nós ficávamos, eu e minha irmã Sheila, os mais velhos, ficávamos nos revezando, porque eu estudava à tarde, eu estudava pela manhã, com uma barraquinha na porta de casa, vendendo. E vou lhe dizer uma coisa, quando era a época de jambo, que era uma fruta raríssima, e a uva preta também, a fila dobrava o quarteirão, e posso lhe dizer que isso serviu por um bom tempo de sustento, de ajuda ao sustento da família, porque meu pai saía todos os dias pela manhã, de terno branco, que se usava muito à época. Depois ele nos explicou, que era para os vizinhos não tomarem conhecimento que ele estava desempregado. E ele saía, na realidade, para bater de porta em porta. Naquela época não existia profissionais liberais, tipo corretor, aquela coisa toda. Ou você tinha um emprego fixo, ou realmente não tinha. Então essa foi a história da casa, em que eu tive lá a minha infância, tive a minha adolescência, e meus pais com minhas irmãs ficaram até a década de 90, final de 90, quando eles venderam, e também as meninas foram casando, cada um tomando o seu rumo. Ladeira do Paiva, 450. A casa era no alto, aí ela tinha embaixo, era uma garagem, e tudo isso foi feito também aos poucos por meu pai, foi fazendo, adaptando aqui, adequando aqui, ali, acolá. Então embaixo era era garagem, que era só cabia um carro, e depois, à medida em que minhas irmãs foram, porque meu pai tinha uma coisa seguinte: cada filho que passava no vestibular, ele dava um carro de presente, cada filha, só não deu para mim. Não deu uma bicicleta. A bicicleta eu soube, ele me dava a seguinte desculpa, sabe? Quando eu pedia do Natal, eu pedia uma bola de couro, nunca recebi uma bola de couro. Aí a desculpa que ele dava é que Papai Noel não tinha trazido porque tinha medo de eu quebrar umas vidraças dos vizinhos. Aí eu pedi uma bicicleta, ele disse que Papai Noel não trazia bicicleta porque tinha cuidado comigo, que eu poderia cair numa ladeira. Depois eu descobri que tudo era falta de grana, Jorge. E ele dizia o seguinte, que filho dele, homem, tinha que ir em busca do sustento. Nada de carro, nada disso, nada daquilo. Mas minhas irmãs, cada uma que ia passando, ia dando o carro. Como a garagem não comportava, ele ia pedindo emprestado a garagem dos vizinhos. Aí na parte de cima, ele construiu uma piscina muito boa. No fundo eram, como eu disse, o pomar, as hortaliças e tal. Aí no corpo da casa era uma recepção, uma sala de visita, uma sala de jantar, o quarto dele e banheiro, suítes, e um quarto das minhas 4 irmãs que dormiam no mesmo quarto, que eu apelidei de supermercado, porque era comprido. Foi quando começou a surgir supermercado na Bahia, que o primeiro foi Paz Mendonça, né? Aí eu botei o apelido de supermercado e pegou. E meu pai fez um quarto no fundo da casa, porque ele dizia que homem era para dormir separado das meninas, aquela coisa. Tinha 2 quartos de hóspedes também, tinha um quarto de costura,
e de bonecas que minha mãe adorava fazer, dependência de empregada e o restante, como eu disse, o pomar e as hortaliças. Era uma delícia, sabe? Era uma delícia, o Jorge. Mesmo porque a vizinhança era extraordinária. Meus principais amigos da família, que você conhece, pelo menos de nome, você deve conhecer o deputado federal Zé Carlos Aleluia. Nós somos amigos até hoje. Hoje ele é diretor da Itaipu, né? E nós éramos vizinhos de porta. Os dois irmãos dele, Roberto Aleluia, que é dos grandes ortopedistas da Bahia, e o Ninaldo, que trabalha na Câmara de Comércio Exterior. Então, nós éramos assim. E outra coisa, também uma coisa que salvou meu pai, no trecho onde nós morávamos, existiam 3 coronéis. Um, inclusive, o pai de Zé Carlos Aleluia, que à época da Revolução era comandante-chefe da Casa Militar, o chefe da Casa Militar do governo. Então nós tínhamos uma vizinhança assim, muito boa. O interessante, do meio da rua para cima, do meio da rua para baixo, era uma turma meio perdida, porque foi a época que surgiu os Beatles e Companhia Limitada. Aí a turma era todos cabeludos, começaram a se tatuar, aquela turma, mas tinha um fato interessante. Como eu sempre amei o futebol, né, sou apaixonado pelo futebol, existia um time de futebol profissional que chegou a ser campeão baiano, chamado Leônico, que ficava a 4, 5 residências da minha casa, onde tinha o campo de treinamento dele e tal. Era dessa turma que não era muito boa. Aí eu fugia para ou ir jogar pelada ou para assistir o Leônico treinar. E aí eu pegava um pouquinho da malandragem no bom sentido, da turma de baixo, e levava para a turma de cima, que era tudo inocente. Então eu convivia com os dois extremos, sabe? Então era realmente maravilhoso e era sensacional isso. Morava uma prima de minha mãe, Naí, que era evangélica, e ela foi de uma importância extraordinária para meu pai, porque ela praticamente nos criou, como também uma prima, ou uma tia, irmã de meu pai, que eu tenho hoje aqui ainda em Aracaju, com 94 anos, viva e lúcida. E minha mãe, porque o intervalo, com exceção do meu nascimento para a Sheila, que é a primeira irmã, que foram 3 anos, para as outras era tudo um ano. Minha mãe praticamente não guardava resguardo. Aí minha tia Lourdes, que a gente a trata carinhosamente como Neném, que mora aqui em Aracaju, ali nos Jardins, ela ia para lá e ficava todo o resguardo de minha mãe. Então, era assim, foram anos assim maravilhosos, só que ela era muito rígida. Meu amigo lá tinha pendurado uma sola e uma palmatória. Na hora de tomar a surra, mandava escolher. Quer tomar bolo? o chibata. Eu escolhi o bolo, sabe por quê? A chibata deixava marcado. Aí os colegas viam. O bolo a mão inchava, mas eu ficava com a mão aqui assim e tal, aquela coisa toda. Porque eu, na época, na minha época, acredito na sua também, a gente apanhava como a dedéu, né? Então, a Naí, a evangélica, a prima de minha mãe, e a Neném, a Lourdes de meu pai. Além de uma empregada, uma secretária, chamada Chica Francisca, que nos criou também praticamente como filhos, sabe? Então, agora eu não sei, Jorge, se você me perguntar, eu não sei como minha mãe desempregada, como meu pai desempregado, comia tantas bocas, sabe? Só os milagres daquele tempo. E a Naí foi muito importante porque ela, como evangélica da Igreja Batista, ela catequizava muito meu pai e tirou, inclusive, algumas vezes besteiras que passavam pela cabeça dele. Eu levava a frequentar a igreja. Eu, inclusive, me recordo, eu com 8, 9, 10 anos, fui a vários cultos dominicais levados por ela na primeira igreja batista do Brasil, que existe até hoje em Salvador, na Baixa dos Sapateiros. Então, eram essas as pessoas que habitavam a nossa residência.